Esse conteúdo é indicado para maiores de 16 anos. Olá, amigos, eu sou o Dom e esse é o Crimecast, podcast sobre crimes reais. Aqui, nesse podcast, a gente vai falar sempre sobre crimes reais que ficaram conhecidos no Brasil e no mundo. Se você está ouvindo o Crimecast pela primeira vez, desde já eu agradeço pelo play e seja muito bem-vindo aqui. A todos aqueles que já me acompanham, o meu muito obrigado pela audiência e por continuar ouvindo o nosso podcast. E hoje a gente vai para o episódio de número 27 aqui no Crimecast. Mas antes, eu quero pedir a vocês para seguir o Instagram do Crimecast, que é o Crimecast_podcast. É muito importante que vocês sigam e compartilhem o Instagram do Crimecast, assim como compartilhar também os episódios para que mais pessoas conheçam o nosso podcast e eu possa continuar trazendo conteúdo para todos aqui. Outro favor que eu queria pedir a vocês é que se pudessem marcar o Crimecast, ao ouvir ali algum episódio, para ajudar a dar mais visibilidade também ao nosso podcast. Desde já, eu agradeço a todos. É isso, amigos, hoje a gente vai já para o episódio de número 27 aqui no Crimecast, A gente vai para a segunda parte agora dessa história. A primeira parte a gente terminou ali, depois dos achados de ossadas na década de 1980, foram descobertos também vários casos aí, são várias vítimas, algumas delas não identificadas, e aí no ano de 1991, mais um corpo é encontrado ali. Então a gente continua agora essa segunda parte de Calder Road, o Campo da Morte. No ano de 1991, um casal passava pelo Campo da Morte. Eles estavam a cavalo e, em um determinado momento, sentiram um cheiro forte. A polícia foi chamada e outro corpo em decomposição foi encontrado ali. Era o dia 8 de setembro de 1991 e se tratava de uma mulher branca de cerca de 1,60 m de altura, mas que não foi identificada. A polícia chamou de Desconhecida 2 e acredita que a vítima tivesse entre 30 e 50 anos. E aí, amigos, nós voltamos lá, para as suspeitas sobre o Clyde Hedrick. Foi descoberto que Clyde Hedrick trabalhava para um empreiteiro na Calder. Então, ele passava muito tempo em League City e frequentava bastante o bar Texas Moon e outros bares também. O promotor Kevin Petroff é perguntado sobre Clyde Hedrick ter sido considerado suspeito em algum momento pelos assassinatos da Calder Road. Kevin responde que não pode falar sobre isso, mas diz que, em termos gerais, a polícia não elimina suspeitos rapidamente. Richard Ransom explica que, como investigador, não pode só ouvir a queixa de alguém e sair correndo atrás do suspeito. É preciso fazer uma investigação metódica e seguir as provas.
A vítima encontrada em 1991 estava no mesmo terreno que as outras, mas não estava tão próxima. Estava a cerca de 90 ou 100 metros das outras que foram achadas na década de 1980. A dúvida que surge é: ela estaria ligada às outras vítimas ou seria vítima de um outro assassino? Apesar do fato que, em 1991, já fosse possível testar DNA, não conseguiram identificar a vítima. A polícia de League City tentou várias técnicas diferentes para identificar as vítimas desconhecidas. Uma das técnicas foi reconstruir o crânio, usar uma argila no crânio para ver qual era a aparência delas, esperando que isso gerasse pistas. Com a reconstrução do crânio com argila, se formou o rosto, e então a polícia faz um retrato das vítimas desconhecidas, divulgando ao público para ver se alguém as reconhecia. A população não entendia como aquelas vítimas nem tinham sido identificadas e pressionava a polícia para que fizesse algo para solucionar os casos. Então, amigos, só para a gente ir recapitulando, né, a história e ir seguindo ali o raciocínio para que ninguém se perca na história. Diante, né, desses vários achados, vários corpos aí, ossadas, né, são dois os corpos de duas mulheres que não foram identificados ainda. Em 1991 é mais um corpo que é encontrado mais ou menos na mesma região, só que um pouco mais afastado dos outros 3 corpos que já tinham sido encontrados. Vocês lembram que um dos corpos era da Heidi Fay, né, filha do Joe Villarreal, que trabalhava no Texas Moon e que foi a primeira a assumir. O outro corpo era da Laura Miller, filha do Tim Miller, que sumiu, aliás, quase que um ano depois do desaparecimento da Heidi. Esses 2 corpos foram identificados, né, um tempo depois, mas ainda existem dois corpos aí, 2 vítimas desconhecidas que não foram identificadas ainda. Os investigadores então levam os casos ao FBI. Ransom explica que, por ser um caso de assassinato em série, o FBI pôde entrar na investigação. O FBI criou um perfil do assassino do Campo da Morte. Esse perfil, de muitas formas, batia com um cara que morava na Calder Road, ou seja, o perfil sugeria que o assassino morava ali perto do Campo da Morte. Além disso, sugeria também que o assassino guardava recortes de jornais sobre os casos, que tinham uma atitude de superioridade e relacionamentos problemáticos com mulheres. A polícia então indicou um homem que era dono de 2 propriedades vizinhas ao Campo da Morte. A polícia diz que o homem era um sujeito que teve relacionamentos ruins e também tinha histórico de agredir animais. Um agente do FBI então diz que ele talvez seja o assassino em questão. Tim Miller diz que a polícia o telefonou para avisar que tinham investigado Clyde Hedrick, mas que agora existia outro suspeito. O nome dele era Robert Abel. Robert Abel era um ex-cientista da NASA, que inclusive ajudou a criar um foguete que levou astronautas à Lua. Quando o corpo da vítima desconhecida foi encontrado em 1991, Robert Abel era dono do terreno dos Campos da Morte. Robert
transformou parte desse terreno em um aras. Robert Abel levantou suspeitas também pelo fato de que cooperava demais com os policiais. Mesmo sem lhe ser solicitado, ele limpava o terreno frequentemente, fornecia equipamentos e fazia o que pudesse. Além disso, ele se intrometia o tempo todo nas investigações. Isso é uma coisa que vários assassinos fazem às vezes. Há outros casos na história em que alguns assassinos agiram dessa mesma forma. Outra questão foi alguns acontecimentos do passado de Robert Abel. Robert teve 3 ex-esposas. Uma das mulheres havia relatado ameaças de Robert contra ela se ela não fizesse sexo do jeito que ele queria. As ex-esposas também já tinham relatado que ele batia nos cavalos e que, quando um cavalo morria, ele simplesmente o deixava no campo, ali mesmo, apodrecendo, assim como os corpos das garotas haviam sido deixados. Então, amigos, a polícia começa a investigar esse outro suspeito, né, o Robert, que era um sujeito que tinha um terreno bem do lado ali, eram propriedades encostadas ali umas nas outras, né, propriedades vizinhas, e uma parte dessa propriedade dele ele transformou em um aras. Então, as pessoas começaram a investigar ele por conta também de que o FBI entrou, né, na investigação por ter tido já várias mortes, né, por se acreditar que se tratava de um assassino em série. Então o FBI pôde entrar para ajudar nas investigações. E aí o FBI ele trabalha sempre com essa questão de perfil, né, e o perfil que eles fizeram batia ali com o Robert Abel. E essa questão que é bem esquisita, né? Um animal, quando o animal morria, ele simplesmente deixava o animal no campo apodrecendo. E isso foi o mesmo jeito que as garotas foram deixadas, né? Elas não foram enterradas. Elas foram colocadas sempre perto de alguma árvore, e o corpo entrava em decomposição, obviamente, naturalmente, mas os corpos não eram enterrados, eles eram deixados ao léu ali. Durante a investigação que colocou Robert Abel como suspeito, Clyde Hedrick ficou em segundo plano. Clyde sempre negou os assassinatos da Calder Road e a questão do perfil feito pelo FBI, que batia mais com Robert, fez com que, àquela altura, todos achassem que Abel encaixava melhor como suspeito. A polícia de League City escreve e publica uma declaração que Robert Abel, o cientista da NASA, pode ser o assassino sexual em série que matou as mulheres no campo da morte. O que acontece depois disso é que em todas as delegacias ao longo da rodovia I-45 suspeitaram que Abel era o responsável também por outros assassinatos sem solução. Uma equipe de policiais foi até a propriedade de Robert tentando achar alguma coisa, algo que ligasse sem dúvida ele aos crimes. A polícia encontra algumas coisas estranhas, como artigos de jornal antigos sobre os assassinatos da Calder Road. Encontram também dentes humanos com facetas de ouro e encontram uma arma calibre 22. E vocês lembram que uma das vítimas desconhecidas, né, levou um tiro de uma arma calibre 22. A bala encontrada no corpo só não pôde ser analisada
pelo fato de que, quando a autópsia foi feita, o médico legista de Galveston, Dr. Korndorfer, ferveu a bala junto com os ossos. Então, aquilo tirou a capacidade comprobatória ao não poder comparar o projétil achado no corpo com a arma de Robert Abel. As provas encontradas na casa de Abel foram consideradas insuficientes para acusá-lo. A polícia então não pôde fazer nada. O jornalista Roland Swarth diz que ligou para Robert Abel para tentar pegar alguma declaração do suspeito, mas imaginava que o homem desligaria na sua cara ao saber que se tratava de um profissional da imprensa. Para a surpresa do jornalista, Robert convidou o profissional para ir até a sua propriedade. Ao lado de Robert, o jornalista foi até o campo da morte e percorreram os túmulos das garotas que haviam sido encontradas ali. Roland Swarth diz que Robert tinha um caderno cheio de recortes e 4 fotos que ele mesmo havia tirado de onde os corpos foram encontrados. O jornalista diz a Robert Abel que, diante daquilo, muita gente diria que ele estaria mostrando seus troféus. Robert responde que não, está mostrando apenas a pesquisa que ele fez para tentar ajudar no caso. O jornalista se pergunta se Robert Abel estava encenando tudo e se estaria fingindo para ele ou se estaria apenas sendo um cientista procurando provas para explicar o que aconteceu. No fim das contas, a polícia não pôde provar o envolvimento de Abel. Então, amigos, olha só isso. A polícia, fez uma declaração de que acreditava que o Robert Abel podia ser o assassino e vai até a propriedade dele, encontra lá aqueles dentes, de ouro, com facetas de ouro, encontra recortes de jornais. E muita gente começou a imaginar que era ele, que se tratava do assassino. Realmente era um cara que morava ali do lado de onde os corpos foram encontrados. Já tinha aí várias informações de denúncias contra ele, o histórico, de várias ex-mulheres aí que o denunciaram, mas a polícia não conseguiu provar o envolvimento dele, mesmo diante ali de algumas informações, de algumas coisas que foram encontradas. Essas coisas não foram consideradas suficientes para acusar ele. E aí esse jornalista diz, vou ligar para o cara, ver se ele me atende, dar uma declaração, já imaginando que ele não ia querer conversa, Só que ele tem uma atitude totalmente diferente. Ele, além de dar a sua declaração e de dar uma entrevista para esse jornalista, ele chama o cara para ir na propriedade dele e diz o seguinte: cara, eu sou apenas uma pessoa, fiz aqui a minha parte e tentei ajudar de alguma forma. Eu sou apenas uma pessoa que tentou ajudar. Os investigadores explicam que irão investigar outros suspeitos, mas dizem que Abel ainda não havia sido eliminado totalmente como suspeito. E aí nós voltamos, para mais um relato do Tim Miller, pai da vítima Laura Miller. Tim conta que muitas e muitas vezes, fosse dia ou fosse noite, procurou a filha em vários daqueles terrenos próximos aonde a ossada dela foi posteriormente encontrada. Tim lembra também dos momentos de muita raiva e desespero em que ele ia procurar a filha à noite, ali próximo aos terrenos, e começava a gritar a plenos pulmões,
como que se gritasse para o assassino da filha aparecer, e a vez em que deu 6 tiros no chão. Então esse relato, amigos, é bem impactante, né? O pai da Laura Miller, ele diz que ia para aquele local ali, para aqueles terrenos, e gritava, né? Num total desespero, tentando ainda entender a situação, o porquê de tudo aquilo ter acontecido, né? E ele lembra que disparou 6 tiros no chão. Tim Miller diz que mesmo depois de disparar sua arma 6 vezes e gritar muito ali, imaginando que alguém ouvisse e chamasse a polícia, ninguém apareceu. Depois de ir várias vezes ao local onde a ossada da filha foi encontrada, Tim resolve que não vai mais voltar ali e decide dizer adeus à filha para tentar recompor a sua própria vida. Tim continua e conta que, ao se afastar um pouco e dar alguns passos, diz ter ouvido lá no fundo uma voz que, segundo ele, dizia: "Pai, não desista, por favor." Tim Miller diz que foi após essa experiência que decidiu que ajudaria pessoas e famílias na mesma situação dele, famílias que tivessem um ente querido desaparecido. É uma parte bem triste, né? É bem triste você ouvir, né, o relato de um pai que perdeu uma filha da forma que perdeu, né? Sumiu. E vocês lembram que no caso dele, a ossada da Laura Miller só apareceu 17 meses depois. Então é uma coisa bem triste, né? E aí nós vamos agora para o ano de 1997. Em abril de 1997, Laura Smither, uma bailarina de 12 anos de idade, saiu de casa em Friendswood e desapareceu. Era o dia 3 de abril. A mãe de Laura Smither conta que, após a filha não voltar para casa, a família começou a ligar para amigos e conhecidos, pedindo ajuda para encontrá-la. Gay Smither conta que os dias após o desaparecimento da filha foram os dias de maior pavor em sua vida. Desesperada, ela ia para a beira de ruas e avenidas, carregando um panfleto com a foto da filha, chamando a atenção de todos que passavam, e aqueles que paravam, ela logo explicava a situação. Em Friendswood, até então, tudo era muito calmo e tranquilo. As pessoas sequer se preocupavam em trancar suas portas. Friendswood é uma das cidades pequenas ao longo da rodovia I-45 e era particularmente conhecida por ser segura. A autora do livro Deliver Us, Catherine Casey, conta que normalmente nesses casos diziam o seguinte: sua filha fugiu de casa, mas aqui, nesse caso, foi diferente. A polícia agiu imediatamente. E aí, amigos, quando a gente fala dessa parte aqui, né, que a autora do livro conta, né, é aquela história lá que eu já contei para vocês, que quando era um adolescente, uma jovem, quando ela sumia, geralmente as pessoas diziam, né, as autoridades, os policiais, não, ela fugiu de casa e tal, ou então tá com algum amigo, daqui a pouco vai aparecer. Só que aqui, nesse caso, foi diferente. E aqui é uma outra Laura, tá? Tem a Laura Miller, né, que é a filha do Tim Miller, que sumiu lá mais atrás, um tempo atrás,
e essa outra garota, Laura Smither, que já é um outro caso. O agente Ransom conta que foi designada uma equipe de busca muito rapidamente, mas não encontraram a garota. A comunidade também ajudou na busca. Vários voluntários fizeram muitas buscas nos matagais. Em poucos dias, em torno de 6.000 pessoas procuravam por Laura Smither, incluindo uma equipe de fuzileiros. Algumas pessoas levaram cachorros para ajudar nas buscas próximo a um lago, e ali logo começaram a sentir um cheiro forte. A princípio, as pessoas que estavam com os cães imaginaram que se tratava de algum animal morto na beira do lago, mas, ao se aproximarem, perceberam que se tratava de um corpo. Era o corpo de Laura Kate Smither. Ela desapareceu no dia 3 de abril e seu corpo foi encontrado no dia 20 do mesmo mês. O assassinato de Laura Smither era mais um em uma lista de pelo menos 35 casos sem solução numa área de 3 condados de jovens desaparecidas ou mortas. Uma jornalista do Houston Chronicle escreveu sobre os casos sem solução e publicou um mapa que incluía casos ao longo da rodovia I-45 para chamar a atenção para um problema maior, que é mulheres sendo tratadas como presas, ou seja, caçadas, literalmente caçadas, e que seus assassinatos muitas vezes não geram interesse suficiente. Nina Edwards, sobrinha de Heidi Fye, diz que a família se sentia muito mal pela forma como Reed era retratada. Algumas das coisas que falavam sobre ela era que ela era caroneira, fugitiva, garçonete, entre outros. Nina explica que todos esses termos tendem a ter uma conotação negativa e fala também que realmente agiram como se ela não fosse importante o bastante, então não usaram todos os recursos para encontrá-la. Tim Miller também fala sobre essa postura das autoridades em relação às vítimas e diz que policiais de League City diziam que Hyde era uma viciada em drogas, Laura vivia fugindo e as vítimas desconhecidas eram apenas andarilhas. Indignado, Tim Miller os pergunta: então por causa disso era permitido matá-las? Elas eram descartáveis? Laura, minha filha, não era descartável. Fica claro que a polícia não dá a mesma importância para o desaparecimento de mulheres que não têm um comportamento normal, digamos assim, dentro dos padrões que eles imaginam como normal, E isso é algo que acontece até hoje. Fica implícito que a pessoa, a vítima, é que fez algo que causou o seu assassinato. E as pessoas veem, por uma razão ou outra, aquela vítima como sendo alguém menos importante para a sociedade. No caso de Laura Smither, que era aquela típica garota de família e querida por todos dentro da comunidade, a postura das pessoas e principalmente das autoridades foi bem diferente. O mais chocante era que todo aquele esforço em relação a Laura Smither não foi capaz de salvá-la e ela teve, infelizmente, o mesmo fim das outras garotas. Catherine continua a contar sobre o caso de Laura Smither e diz que, quando saiu a notícia sobre ela,
todos voltaram a falar sobre o campo da morte. Então, amigos, só para a gente falar um pouquinho sobre essa questão. Os familiares, eles percebiam, né, que a polícia, né, os investigadores, eles tratavam de uma forma diferente alguns casos, né, algumas meninas ali, como o exemplo da Heidi Fay, que era uma garota que trabalhava num bar. Assim, a gente sabe sobre a questão do senso comum, aquela questão de sempre culpabilizar a vítima por alguma coisa, né? Como se ela, como foi dito já aqui, como se a vítima que tivesse alguma culpa, né, por alguém ter atacado ela e ter matado ela, né? Absurdo, né? Começam a falar também da rodovia I-45. Richard Henderson explica que aquele caso de Laura fez com que o pânico e o medo voltassem à comunidade. Fazia 6 anos que o último corpo tinha sido encontrado na Calder Road e as pessoas começaram a imaginar que o assassino havia voltado a atacar. O jornalista Hollandsworth lembra que todos em Friendswood ficaram tão alarmados que as escolas passaram a distribuir um kit em que os pais tiravam as digitais dos filhos e incluíam uma mecha de cabelo, para que, se a criança desaparecesse, pelo menos teriam digitais e DNA do cabelo para identificar o corpo. Olha só a que ponto chegou isso. A polícia não tem nenhuma resposta sobre o assassinato de Laura Smither, então faz uma lista de todos os criminosos sexuais dos condados de Galveston e Harris e região, e chegaram a mais de 2.000 nomes. Ou seja, o volume de criminosos sexuais naquela região era enorme. E aí a gente volta para o relato de Marla, filha da mulher que se casou com Clyde Hedrick. Marla lembra que quando sua mãe se casou com Clyde, seu pai lhe perguntou se Clyde já tinha machucado ela ou seu irmão, mas ela diz que naquela época não entendeu direito a que seu pai se referia e relata algo que aconteceu com ela envolvendo Clyde Hedrick. Ela diz que quando sua mãe morava em um apartamento em Dickinson, ela e o irmão iam visitá-la. Em uma dessas visitas, Clyde levou os dois para a piscina. Em dado momento, Marla estava no meio da piscina, próximo a Clyde, e seu irmão estava lá na ponta da piscina. Clyde pede então que Marla afunde na água e ela concorda. Ao afundar, Marla diz que Clyde abaixou o short e se expôs debaixo d'água. E eu acho aqui que todo mundo entendeu o que aconteceu, né? Após aquilo, Marla correu de volta para o apartamento e seu irmão correu atrás dela. Ao chegar no apartamento, Marla contou tudo para sua mãe e ela brigou feio com Clyde, que negou que tivesse feito aquilo. E, momentos após a discussão iniciada, a mãe de Marla acreditou em Clyde Hedrick. Olhando para as características das pessoas que são suspeitas nos casos ao longo da I-45, é possível ver algumas constantes. Trata-se de homens dominantes, violentos, que estavam na região de passagem, e é exatamente o perfil de Clyde Hedrick. Clyde já havia sido preso na Flórida e foi acusado por várias ex-esposas e ex-namoradas de ser abusivo e violento. E aí, amigos, nós voltamos de novo para o relato de Marla, porque aí a gente está entendendo essa relação aí dela, né, que a mãe dela era junta e chegou a casar com Clyde Hedrick, que ela vai contando ali coisas
que aconteceram enquanto ela estava com a mãe ou quando visitava a mãe. Marla conta que assim que terminou o ensino médio, saiu de casa. Em 1997, ela diz que sua mãe havia lhe falado que tinha se separado de Clyde Hedrick. A mãe de Marla vai até onde a filha mora e diz que queria lhe mostrar o que ele tinha feito. Eles vão até o trailer em Galveston e, chegando lá, o trailer estava todo revirado e destruído. Marla diz que ainda não era aquilo que a mãe queria lhe mostrar. A mãe de Marla a leva onde era o quarto da filha, um tempo atrás, e lhe mostra um buraco na parede que Clyde usava para espiar Marla. Naquele momento, Marla diz que entendeu a sensação que teve durante muito tempo de ser observada. O tio de Marla leva ela e sua mãe à polícia em Galveston. Marla conta que um policial ouviu todo o seu depoimento e logo em seguida a dispensou, mas nada foi feito contra Clyde Hedrick. Em 15 de julho de 1997, 3 meses após a descoberta do corpo de Laura Smither, mais uma jovem desaparece. Jan Bynum conta que aquele dia foi como qualquer outro dia normal. Sua filha Kelly deixou Alexis na creche e Jan lembra que disse: "Te amo, filha. Tenha um bom dia. Nos falamos à tarde." E essas foram as últimas palavras que Jan disse à filha. Kelly Ann Cox desapareceu misteriosamente em Denton, Texas. Jan explica que Kelly ia fazer um tour pela cadeia da cidade com a turma de justiça criminal. Ela foi vista pela última vez em um telefone público após ligar para o namorado e pedir que ele levasse uma outra chave para seu carro, pois a que ela tinha em mãos não havia funcionado. Kelly estava com 20 anos quando sumiu em Denton, Texas. A polícia não achava a princípio que tivesse acontecido um crime. Olha só isso, cara. A gente não consegue entender, né, qual que é a dos policiais e desses investigadores. Se passa um mês desde o desaparecimento de Kelly, e aí mais uma mulher desaparece. Jessica Ken desapareceu em agosto e foi vista pela última vez saindo de um restaurante. A caminhonete da jovem foi encontrada abandonada na rodovia, com a bolsa dela dentro do carro. Jessica estava com seu grupo de teatro e, após ir embora, sumiu de repente. Ela tinha apenas 17 anos de idade e desapareceu no dia 17 de agosto, em Tiki Island, Texas. Tim Miller participou dos esforços para encontrar Jessica e diz que foram usados vários cavalos na busca pela garota, explicando que foi feita uma grande busca por ela na época. Tim conta que perdia noites de sono quando participava das buscas pelas garotas desaparecidas. Foi assim quando Laura Smither sumiu, foi assim quando Jessica Ken desapareceu. Ele confessa que perdeu muitas noites de sono nos últimos 38 anos. O jornalista Roland Swarth diz que era inacreditável que o responsável pelos desaparecimentos sempre conseguisse despistar a todos. Como explicar isso?
Marla conta que fez parte da busca por Jessica Ken no parque Jack Brooks e lembra que Jessica era uma jovem mulher que estava apenas indo para casa depois de ter saído e estava claramente sozinha. Marla diz que isso a faz pensar em algo, que era o fato de que Clyde Hedrick sumia sempre que brigava com sua mãe. Ela sempre o aceitava de volta após ele ficar um tempo sumido, muito por conta do medo que ela tinha de Clyde. Ela conta que em uma das vezes que sumiu, Clyde voltou coberto de sangue, com uma faca ensanguentada. Segundo a mãe de Marla, Clyde Hedrick teria dito a ela a seguinte frase: "Eu fiz de novo." Marla diz que com o caso de Ellen Beason, com os antecedentes dele e depois do que ele fez com ela, ela tem uma enorme dúvida. Então, amigos, a Marla, ela tem ali na cabeça dela o Clyde Hedrick como um dos grandes suspeitos, E aí ela conta essa história que a mãe dela, repassou para ela que eles brigavam, e sempre que brigavam o Clyde Hedrick saía, sumia e dias depois ele retornava, ele aparecia. E por conta daquele relacionamento abusivo, por medo, a mãe da Marla, ela aceitava ele de volta. Numa dessas vezes ele apareceu todo sujo de sangue, com uma faca suja de sangue, e comentou que tinha feito de novo. Fez de novo o quê? Então, diante de várias coisas, a Marla, ela diz que não tem certeza, óbvio, mas ela tem essa grande dúvida, imaginando que com tudo ali, que o Clyde Hedrick pode ser sim o assassino da Calder Road. O agente Ransom diz que tinham que considerar que esses casos da década de 1990 podiam ter ligação com os corpos achados na Calder Road, mas algo que os investigadores se perguntavam era por que essa diferença de 6 anos entre o achado da vítima desconhecida 2 e o caso de Laura Smither. Esse outro corpo que apareceu em 91, perto também ali da Calder Road, mais ou menos no mesmo terreno. O caso da Laura Smither só foi 6 anos depois daquele achado. Então eles ficaram, as autoridades ficaram se imaginando, se tem uma ligação, por que esses 6 anos sem nenhum caso, O nome de Robert Abel ainda era muito falado na comunidade dentre os que eram suspeitos. Por conta disso, Tim Miller, pai da outra Laura, da Laura Miller, achava que era possível que Abel fosse o assassino. Tim Miller queria que houvesse várias escavações na propriedade de Abel e queria que a polícia o interrogasse melhor. Diante do pouco avanço da polícia nas investigações, Tim Miller agiu por conta própria e, em um determinado momento, teve a certeza que Abel era o culpado. Tim decide então atormentar Abel. Ele liga para Robert Abel e deixa mensagens de voz. Em algumas dessas mensagens, Tim literalmente ameaçava Robert Abel. As ameaças iam de surras até ameaça de morte. No ápice disso tudo, Tim Miller decidiu ir com voluntários escavar as terras na propriedade de Robert Abel e levou cães que farejavam cadáveres. E esses cães encontraram algo. Era uma bolsa e pertences de mulher que estavam enterrados, mas nem Tim nem ninguém pôde provar se aquilo pertencia
a alguma vítima. Transtornado e com medo, Robert Abel pede uma medida protetiva que afastasse Tim Miller dele e da sua propriedade. Com a repercussão daquilo, Robert passou a ser mal visto por toda a comunidade e não era mais bem-vindo na região. Diante disso, Robert Abel decide ir embora de League City. Não havia nenhuma novidade nos casos de Kelly Ann Cox e Jessica Ken. Nenhuma resposta sobre o paradeiro das duas. É aí que vem à tona uma história que ocorreu em maio de 1997. Uma mulher estava em uma loja de conveniência numa noite e um homem não parava de observá-la. Ela volta para o carro para ir embora. Na estrada, o carro dela começa a falhar e logo depois o carro parou. Pouco tempo depois, o mesmo cara que estava observando a mulher aparece e diz: "Seu pneu furou. Posso ajudar?" Rapidamente o homem puxou uma faca e colocou em seu pescoço. O homem a forçou a entrar no seu carro, uma caminhonete branca, e dirigiu pela rodovia I-45. A mulher, que se chamava Sandra, conseguiu pular do carro e foi ajudada por outros motoristas que passavam no local. As autoridades são avisadas sobre a tentativa de sequestro e sobre a caminhonete branca que foi em direção ao norte. Então é isso, amigos. A gente fica por aqui. Nós terminamos agora a segunda parte e na semana que vem eu volto com a terceira e última parte dessa história sobre o campo da morte da Calder Road, aqui no Crimecast.